Pode sobreviver semana sem alimento, mas a sede mata em menos 3 dias. Contudo, único gol da água errada pode ceifar a sua vida em meras 3 horas. Bem-vindos à Sombria Biologia da Água Traiçoeira, o primeiro capítulo da sua luta. Numa situação de sobrevivência, nada é mais vital ou mais traiçoeiro do que garantir uma hidratação segura. Imagine a cena. Você tem caminhado por dias a fio, exausto. A garganta está seca, o corpo completamente exausto. Você chega a uma encruzilhada. À sua esquerda, riacho cristalino e murmurante. Suas águas dançando sobre pedras polidas. Parece ter saltado de anúncio de água mineral. À sua direita, uma poça estagnada e turva, de marrom repugnante e completamente desoladora. A escolha parece óbvia, mas essa mesma decisão, essa presunção, é dos erros mais fatais que você poderia cometer. O que você está observando é a variação na turbidez da água. A turbidez, em termos simples, mede a opacidade, a nebulosidade de líquido. A poça turva apresenta alto grau de turbidez. Está carregada de matéria particulada em suspensão e limo fino. O riacho cristalino, por outro lado, exibe baixa turbidez e é exatamente aí que a armadilha mortal está montada. Nós a batizamos de a ilusão da água cristalina. Seus instintos mais primitivos gritam que a transparência é sinônimo de pureza. No entanto, as ameaças mais letais na água são microscópicas. Elas não tornam a água turva. Aquele riacho aparentemente puro pode ser, na verdade, campo de batalha para patógenos. Enquanto uma poça turva é apenas turva, aquela clareza cintilante pode baixar suas defesas, gerando excesso de confiança. E na natureza selvagem, o excesso de confiança é uma sentença de morte. Ao longo desta série, desmascararemos os 3 adversários invisíveis que transformam este líquido vital de doador de vida em toxina mortal. Nosso antagonista inicial é coletivo que batizei de os gigantes. Estes são os gigantes desajeitados do reino invisível. Estamos falando de pragas como Giardia, Lamblia ou até mesmo E. coli. São os terrores minúsculos que assombram os sonhos mais sombrios de sobrevivente. Nós os batizamos de gigantes, não pela sua escala aos nossos olhos, mas em relação aos outros adversários invisíveis. Suas medidas variam entre 1 e 10 micron. Para oferecer alguma perspectiva, único fio de cabelo humano tem aproximadamente 70 microns de largura. Então, embora diminutos para nós, dentro de seu próprio reino, eles são verdadeiramente colossais. Uma afeição decorrente de desses gigantes prova ser uma provação brutal e incapacitante. Estamos descrevendo diarreia explosiva, espasmos abdominais agonizantes, vômitos incessantes e desidratação profunda. Sob cuidados hospitalares, é uma experiência completamente miserável. No coração da natureza selvagem, longe de qualquer ajuda, esse grau de perda de fluidos é uma sentença de morte definitiva. Eles constituem o perigo mais prevalente, o adversário principal que você está praticamente garantido a enfrentar a obter água da natureza. Compreender os métodos para vencê-los marca o passo inicial e fundamental para a sobrevivência. Então, que estratégias podemos empregar para evitar que esses invasores colossais invadam nossos sistemas? O implemento predominante encontrado no kit de sobrevivente moderno é o dispositivo de filtração mecânica. Marcas como Sawyer e LifeStraw alcançaram ampla presença e por excelentes razões. A sua operação baseia-se num princípio notavelmente simples, mas incrivelmente potente: a exclusão por tamanho. Imagine uma baliza de futebol e você a tentar enfiar uma bola de basquetebol por ela. Isso simplesmente não vai acontecer. A bola de basquetebol é fisicamente grande demais para passar pelas aberturas da rede. E é precisamente esse o mecanismo que estes filtros empregam. São crivados de poros microscópicos,
medindo tipicamente cerca de 0,1 a 0,2 microns de diâmetro. Lembrem-se das dimensões dos nossos gigantes. Apenas ameaças de 1 a 10 microns. Quando a água contaminada é forçada a passar por esta membrana, as moléculas de água deslizam diretamente, mas as bactérias e os protozoários, as nossas bolas de basquetebol, são fisicamente obstruídos. Ficam presos de um lado da membrana, incapazes de penetrar as aberturas menores. É uma proeza brilhante e altamente eficaz da física. Uma verdadeira muralha de fortaleza que repele estes invasores maiores, entregando água limpa e potável do outro lado. Esta é uma primeira linha de defesa crítica que preservou inúmeras vidas. No entanto, é precisamente aqui que uma perigosa autoconfiança ganha raízes. As pessoas veem estes filtros como uma espécie de varinha mágica. Derramam água suja numa ponta, testemunham água limpa a emergir da outra e depositam a sua confiança absoluta nesse processo. Acreditam genuinamente que aquele pequeno tubo de plástico forma uma barreira impenetrável contra cada contaminante concebível na água. A sua fé é tão completa que deixam de avaliar criticamente a sua fonte de água ou as limitações inerentes do seu equipamento. Esta dependência excessiva representa uma vulnerabilidade crítica em inúmeras estratégias de sobrevivência. O filtro transforma-se numa falsa sensação de segurança, um cobertor crivado de buracos invisíveis. Estão convencidos de que para tudo não para. Embora se desempenhem excepcionalmente bem contra um tipo específico de adversário, os patógenos maiores, a guerra nunca se confina a uma única frente. Os filtros mecânicos são guarda-redes excepcionais contra estes gigantes. Mas o que acontece quando o inimigo? Será que o adversário é menor que a malha rede? Quando o inimigo é microscópico, como um vírus, o seu caro filtro de água torna-se tão inútil quanto o escorredor de massa a tentar reter areia. Já não estamos a discutir bactérias ou protozoários. Este é o nosso segundo inimigo, os sorrateiros. Vírus como o rotavírus e a hepatite A. O fator crítico aqui é a escala. O seu filtro de campo típico apresenta um tamanho de poro de aproximadamente 0,1 microns. Isso pode parecer minúsculo, mas o vírus que está a tentar bloquear é 5 vezes menor, com apenas 0,02 microns. Deixem essa informação assentar. Visualize uma esfera de vidro ínfima. Agora, visualize uma barreira de tela metálica. Você compreende a enrascada? Seu vírus, essa esfera, atravessa sem sequer roçar nas portas. Cada equipamento, cada dólar investido se converte em mera cenografia. Isso lhe incute uma enganosa sensação de segurança. É, num cenário de sobrevivência, tal engano revela-se a armadilha mais letal que se possa conceber. Sua medida de proteção é um convite escancarado para um agressor invisível, pronto para desmantelar seu corpo por dentro. Aqui reside uma diferença crucial, uma divergência que pode ditar a sobrevivência ou a perdição. Filtrar não é purificar. A filtração funciona como um mecanismo físico, essencialmente uma peneira. É eficaz contra partículas de maior dimensão. Em contraste, a purificação é um processo implacável. Isso exige tornar a água completamente estéril e imune a toda ameaça biológica, até mesmo as mais traiçoeiras. Para erradicar esses invasores minúsculos, é preciso enfrentá-los em sua própria escala. Uma barreira física é insuficiente para esta empreitada. Isso demanda o uso de armamento químico. Pense em pastilhas de iodo ou soluções de dióxido de cloro. Tais métodos alteram radicalmente a composição química da água, convertendo-a numa zona inóspita. A energia direcionada também é uma arma ofensiva potente. Um dispositivo móvel de esterilização UV desfere um ataque cirúrgico. Ele desorganiza impiedosamente o código genético desses micróbios nefastos,
tornando a reprodução uma impossibilidade. Embora persistam no líquido, foram reduzidos à impotência, completamente inofensivos, meras sombras do que foram. Imagine ao filtro ACD, as partículas virais a escairarem-se sem impedimentos. De repente, um clarão invisível de luz o atinge, deixando-o completamente inerte. Uma ameaça neutralizada. Naturalmente, também recorremos à abordagem ancestral, a força bruta e implacável. Uma fervura vigorosa desmantelará impiedosamente suas estruturas proteicas, selando sua aniquilação absoluta. Contudo, mesmo após subjugar bactérias e vírus, um adversário distinto espreita nas sombras. Um adversário invisível ao olhar, indetectável ao paladar e imune ao calor mais intenso. Eu os chamo de os espectros. Estes incluem os poluentes químicos, os elementos mecânicos pesados nascidos da indústria e os agentes de proteção de culturas, resíduos da agricultura. Não são meras partículas suspensas na água que um sistema de filtração comum possa reter. Pelo contrário, são solutos integrados na própria estrutura molecular da água. Alcançaram uma união indissolúvel como H2O. Imagine-os como o cloreto de sódio, espalhado por toda a vastidão do oceano. Um simples coador de café será inútil para os extrair. Os agentes químicos não se limitam a residir na água. Eles são a própria água, uma parte intrínseca. O seu movimento espelha a corrente do líquido, inseparáveis. Eles escorregam por cada fresta do seu sistema de filtração, completamente despercebidos, fantasmas invisíveis. Enfrentamos um perigo invisível, uma ameaça silenciosa e implacável. Aquele riacho de montanha, cristalino e gélido, poderia ser uma poção letal. Seus instintos naturais não soarão o alarme. Você não verá uma névoa turva, nem sentirá um cheiro desagradável para avisá-lo sobre o chumbo, mercúrio ou atrazina que está prestes a consumir. Mas de onde brotam esses perigos? Nossas próprias atividades fazem com que eles se infiltrem no ecossistema. O escoamento de fazendas carregado de herbicidas e inseticidas viaja por quilômetros e então se infiltra nas águas subterrâneas. Resíduos industriais, seja descartados sem pensar ou fazendo lentamente de locais abandonados, contaminam sistemas fluviais inteiros por séculos. Imagine o drama infeliz enquanto ele se desenrola. Semanas depois que o mundo acabou, um sobrevivente descobre um riacho. Ele é astuto, ciente das ameaças microbianas. Uma fogueira é acesa. Uma panela é levada a uma fervura furiosa, depois deixada para esfriar. Ele bebe, seguro por sua sabedoria, acreditando que a água agora está pura. No entanto, ele está enganado. Perigosamente enganado. A água está contaminada por resíduo químico invisível de uma fazenda a mero 10 metros rio acima. Ferver não os eliminará. Na verdade, à medida que o H2O puro se converte em vapor e desaparece, a potência desses contaminantes dissolvidos se intensifica. Você não está purificando a água, está preparando uma dose mais potente da própria substância, destinada a acabar lentamente com você. Embora a fervura possa eliminar perigos biológicos contra esses fantasmas químicos, o calor, na verdade, amplifica sua letalidade. Ferver água poluída com metais pesados ou pesticidas simplesmente faz com que o H2O puro evapore, abandonando uma lama mais potente e venenosa. Visualize isto: uma panela de metal suspensa sobre uma chama. Dentro, água de um riacho duvidoso. Você presume que a fervura a torna inofensiva. Você observa o vapor subindo. Essa é a água não adulterada, desaparecendo na atmosfera. No entanto, o que resta? O chumbo, o mercúrio, o descarte agrícola de uma fazenda a quilômetros rio acima. A estes chamamos de fantasmas. Eles não evaporarão, eles permanecem. À medida que o nível da água recua, estes imperceptíveis venenos tornam-se cada vez mais concentrados.
A água que resta não é purificada, é veneno concentrado. O que você fez é destilação, mas ao contrário. Em vez de isolar a água limpa, vapor, você escolheu conscientemente engolir o resíduo tóxico. Este é erro fatal. Erro fatal nascido de uma meia-verdade. A simples fervura. Exterminar micróbio, mas é completamente inútil contra os perigos químicos. Na verdade, muitas vezes os torna muito mais perigosos. Então, como se combate estas ameaças espectrais? Nem com calor, nem com mero filtro rudimentar. Em vez disso, você os enfrenta com a ciência da química. O antídoto é conhecido como a dissorção. A arma é o carvão ativado. Imagine pedaço de carvão. Contudo, em escala microscópica, não é uma massa densa. Pelo contrário, é imenso labirinto oco de passagens e aberturas microscópicas. Único grama desta substância pode ostentar uma área de superfície equivalente a campo de futebol. Quando a água contaminada passa por ele, esses fantasmas não são fisicamente barrados como detidos num filtro. Em vez disso, são quimicamente aprisionados. Os átomos de carbono situados na sua superfície possuem uma potente afinidade por esses compostos orgânicos e metais pesados. É imã molecular. Ele os agarra, extraindo-os da água e então fixando-os indelevelmente à sua superfície. Isto não é uma mera filtração mecânica. Isto é uma armadilha química. Os convidados indesejados chegam, mas nunca partem. Este é o seu método para eliminar as toxinas que a simples fervura apenas amplifica. Depende de uma única abordagem, jogo de sorte. A sobrevivência exige que você incline a balança a seu favor. Assim, aderimos ao princípio da redundância, a suprema. Nossa estratégia emprega sistema defensivo de 3 camadas. Fase 1. Pré-filtragem. Considere esta sua barreira defensiva inicial bruta e pronta para o combate. Utilize uma bandana, uma camiseta ou qualquer tecido disponível para extrair os detritos substanciais, a lama, o sedimento, a folhagem caída. Esta ação protege seu aparelho principal de ficar obstruído e falhar precisamente quando seu desempenho é primordial. Fase 2. Microfiltração. Nesta etapa, você confronta os gigantes microscópicos. Estes incluem os invasores minúsculos, os flagelos protozoários como Giardia e Cryptosporidium, e ameaças bacterianas como E. coli. Microfiltro superior funciona como bloqueio físico, apresentando aberturas tão minúsculas que essas entidades biológicas são totalmente incapazes de atravessá-las. Seu avanço é completamente detido. Contudo, esta salvaguarda particular se mostra ineficaz contra os perigos mais diminutos. Fase 3. Purificar e assimilar. Isto marca o ponto de eliminação derradeiro. Neste ponto crítico, você enfrenta as ameaças mais esquivas, vírus muitas vezes tão minúsculos que conseguem contornar microfiltro. A sua aniquilação é garantida por pastilhas de purificação química ou por uma luz UV. Em seguida, para o golpe final, você confronta os fantasmas. O líquido é passado por elemento de carvão ativado. A fase final captura pesticidas, metais pesados e resíduos industriais que as 2 etapas anteriores deixaram escapar. Filtração inicial, microfiltração, purificação e absorção. 3 fases. Adesão absoluta. Examine o aparelho. Cada fase sucessiva corrige as falhas daquela que a precedeu. Esta é uma sequência de salvaguarda, com cada componente sendo crucial. Este é o método pelo qual você inventa curso d'água tufo
e, através de ação informada e passos precisos, gera um líquido cristalino, seguro e que sustenta a vida. A apreensão está ausente. Apenas o procedimento prevalece. Apenas a perspicácia perdura. Indivíduo inexperiente avista uma poça e simplesmente espera pela boa sorte. Em contrapartida, o sobrevivente percebe dilema biológico e químico e, com serenidade, executa a solução. O seu ambiente já não dita o seu destino. Você é o seu soberano, tendo decifrado as suas regulamentações ocultas. Beba com convicção, não pela sorte, mas através do conhecimento absoluto. No fim das contas, a sua capacidade de sobreviver não se mede pelo preço do seu equipamento.